Boa noite, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo das terças-feiras aqui da Casa Espírita Luz e Caridade Dom Bosco, situada em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Nosso estudo das terças estuda o livro No Roteiro de Jesus, né? Olha que legal. Gente, esse livro é uma compilação de 8 obras do nosso querido Humberto de Campos. E hoje nós estaremos usando a obra Contos e Apólogos. Olha que legal. Deixa eu abrir aqui a minha... Só para eu contar para vocês qual que é o capítulo desse livro. É o capítulo 18 do livro Contos e Apólogos. Então, nosso 18º encontro, estudaremos hoje o capítulo 17, No Caminho do Amor. E eu tenho aqui comigo, já bem aqui pertinho, a nossa querida Luciana. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Carlos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite aos amigos que já estão chegando e vamos para mais um estudo, né, dessa obra fantástica. Que Deus nos abençoe nos nossos estudos. Que assim seja. E olha, hoje nós temos 2 casos de amor aqui. Olha que legal, né? Nossa, é muito, muito legal. Quando eu li esse capítulo, eu confesso para vocês assim que eu achei muito bonito, né? O entendimento dele. Então, espero que a gente consiga transmitir tudo isso para todos aqui que nos assistem. E a Lu hoje ganhando o bônus hora triplicado, né? Porque ela vai ficar na prece inicial, na prece final. Tá certo. Então vamos lá, Lu, vou ajeitar as nossas telas aqui para nós darmos aqui uma boa noite para a turma do chat. Ó, o primeiro ônibus já chegou com todo esse frio que está aqui, a Ana Lu, lá de Contenda, já está aqui com a gente, a nossa querida Zilma e o Magela, aqui de Fazenda Rio Grande. Olha que bacana, a turma está chegandinho. Então vamos virar a nossa página e com você, Lu. Tá certo, obrigada, Carlos. Então, meus amigos, vamos fechar os nossos olhos para quem desejar, né? E vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, a espiritualidade que se encontra já conosco para nos auxiliar, para nos amparar, para nos intuir, que possamos, neste momento, envolvidos pelo seu amor, pela sua luz, nos banharmos deste momento tão divino, onde estudaremos mais uma vez, mais um capítulo dessa obra muito, muito significativa para as nossas vidas, no roteiro de Jesus. E assim, com humildade, Senhor, pedimos a sua proteção, a sua bênção, que recaia sobre todos nós que estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, à luz do Espiritismo. Que possamos fazer este estudo, conscientizados, de coração aberto, para esse novo aprendizado. Se não for novo, que possamos relembrar da passagem e possamos nos firmar cada vez mais neste ensinamento, para que realmente cheguemos a colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Obrigado por mais esse momento de profundo estudo, de profundo conhecimento, dessa nossa vontade de estarmos aqui, nós aqui na bancada e vocês aí de casa, fazer esse estudo para que nos sirva de toda maneira, nos dando amparo, nos dando consolo, nos dando ânimo, nos dando fortalecimento no nosso conhecimento e no nosso sentimento, na busca da perfectibilidade, na busca do entendimento moral de cada lição que nos é trazida. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por aberto mais um estudo da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja, Lu.
Eu vou ajeitar as minhas telas aqui, e se você quiser comentar, você me interrompe aqui, tá bom? Porque eu não consigo te ver. Então, vamos lá, gente. O nosso querido Humberto de Campos, ele inicia esse capítulo nos trazendo um acontecimento na vida do Celeste Amigo, quando ele socorria o paralítico no tanque de Betesda. Olha que bacana, né, gente? São informações que nos chegam que a gente não constam, às vezes, né, nos evangelhos, né? E a gente vai entendendo melhor a caminhada de Jesus, a gente percebe a movimentação, né? A gente sai daquela situação que parece que cada ocorrência foi em um dia diferente, mas muitas delas ocorreram no mesmo dia. Então, por assim dizer, essa primeira história de amor, ela começa aqui bem no início do capítulo, e nós temos que uma mulher adornada, ou uma adornada mulher, encontrou um nazareno de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou-o estranhamente. Então, os relatos a respeito da beleza de Jesus, eles costumam ser impressionantes. Talvez o mais atual que chegou até nós, né, foi encontrado não faz muito tempo, gente, durante uma reforma de uma igreja muito antiga na Europa, e eles derrubaram uma das paredes dessa igreja, e lá estava um manuscrito de Públio Lentulus, uma carta, onde ele descrevia quem era Jesus para o imperador romano. Gente, é muito bonito, tem um vídeo na internet onde essa carta é interpretada, então no que eu me encontrar, eu coloco no nosso grupo ali do WhatsApp, porque é espetacular a descrição que ele faz de Jesus. E a Wanda acabou de chegar, seja bem-vinda, Wanda, a Bia também seja bem-vinda, olha aí, bacana. E a Lu também deu o oizinho dela lá. Então segue o autor dizendo que a moça de rara beleza ficou encantada com a simpatia que irradiava-se dele, e meneando o corpo frágil, possuída de paixão, falou-lhe. E aqui nós vamos ler integralmente a anotação de Humberto de Campos, que é muito bacana. E ela diz assim: jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Indicou extensa vila, cercada de rosas, à sombra de arvoredo acolhedor, e ajuntou. Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romã saborosa não possui o mel de meus lábios. Olha a proposta da jovem, né, para Jesus. Na verdade, muitos até não conheciam Jesus naquela época, né, não sabiam de que se tratava. Vem e vê, dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho captoso, né, vinho doce. Acariciar-te-ei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes de meu jardim. Tenho a meu serviço músicos e dançarinas, exercitados em palácios ilustres. Ante a incompreensível mudez do viajor, tornou súplice depois de leve pausa. Jovem, por que não me respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. Ele parecia não perceber a vibração febril com que semelhantes palavras eram pronunciadas, e notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou um tanto agastada: não virás?
Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ajaizada de enfeite, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Olha que belíssimo encontro, né? Do, por assim dizer, material com o espiritual, né, gente? Olha que bacana, né? Que descrição que Humberto de Campos nos traz. E aqui eu fiz uma anotaçãozinha, né? A jovem não havia se dado conta a respeito daquele com a qual se deparara. Certamente, Jesus chamava atenção, talvez nem tanto por sua beleza, mas por sua energia radiante, espécie de atração inexplicável. E aí eu me lembrei disso, né, gente? Essa atração inexplicável, né? Quem já teve uma atração inexplicável? Alguma coisa, às vezes um contato com alguém que parece que aquele alguém falava ao coração. Né? Se alguém já passou por isso, quiser comentar no chat, né, de repente a gente pode ir ampliando a nossa conversa. E a nossa querida Ivone acabou de chegar, seja bem-vinda, Ivone. Mas a resposta do mestre era muito mais profunda do que a moça poderia entender. Ela falava de um tipo de amor e ele de um outro tipo. Mas o tempo passou e houve nova oportunidade de encontro entre os dois, porém numa condição diferente. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betesda, venerável anciã pediu-lhe socorro para a infeliz criatura, atenazada de sofrimento. E o mestre seguiu então aquela senhora sem hesitar, e chegou num lugar que Humberto de Campos descreve como um pardieiro denegrido, e lá estava um corpo chagado que exalava gemidos angustiosos. E a cena, meus queridos, era uma cena trágica. A disputada mercadora de aromas, diz aqui no nosso livro, ali se encontrava carcomida de úlceras, de pele enegrecida e rosto disforme. Feridas sanguinolentas pontilhavam-lhe a carne, agora semelhante ao esterco da terra. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava aproximar-se. O encontro anterior fora tão marcante que ela lembrou-se, gente, do Nazareno. E Jesus, conhecedor da trajetória daquela irmã, carregado de ternura, estendeu-lhe os braços benevolentes e convidou: Vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. Constrangida ela por sua situação, mas vencida pela dor, deixou-se aconchegar nos braços de compaixão que Jesus lhe estendeu. E reunindo todas as forças que ainda possuía, indagou: Tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que vieste fazer junto de mulher tão miserável quanto eu? E ele, contudo, sorriu benevolente, apenas retrucando: Agora venho satisfazer-te os apelos. E, recordando-lhe as palavras do primeiro encontro, acentuou compassivo: Descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Olha que lindo, né, gente? O amor imaterial do Divino Amigo, que vai além dos perfumes, dos gozos, das sensações físicas. Um amor que nós ainda não compreendemos completamente, né? É um amor diferente, né? Um amor altivo,
mas nós conseguimos sentir, né? Talvez inexplicavelmente também, a gente consegue sentir. Gente, eu achei muito bacana esse nosso capítulo de hoje, justamente por esse contraste, né, entre aquele amor que nós encontramos com uma certa facilidade no mundo material e aquele amor divino que a gente tem que fazer um esforço enorme, às vezes até para reconhecer. A bem da verdade, né, Lu, ela até reconheceu, né, 2 anos depois, ela se deu conta que havia se encontrado com Jesus, né? O que será que passou na cabeça dela, né? 2 anos depois, ela naquela situação e sendo amada por aquele que a renegou no primeiro momento. Foi interessante você falar que ele renegou, né? Eu também fiquei pensando assim, que quando ele diz, eu não posso olhar muito para baixo, quando ele diz agora não, dá uma sensação que não é Jesus, né? Porque ele vendo todo ali na sua frente uma mulher vaidosa, orgulhosa, vendedora de aromas, né, de prazeres, de ilusões, né? Ilusões que são passageiras, ilusões terrenas, materiais, que ficam, né? E que às vezes nos destrói por dentro, né? Tanto fisicamente como emocionalmente e espiritualmente, né? Então, quando ele diz assim, eu fiquei pensando, agora não, eu falei assim, não significa, porque daí eu lembrei do quê? Eu lembrei que nenhuma ovelha que meu pai me confiou se perderá, né? Então, por que Jesus não ajudou nesse primeiro momento? Né? Então, ele, com a mediunidade infinita dele, superior, né? Ele sabia de todo o processo que ela estava vivendo naquele momento. E ela deixou se transparecer quando ele disse que não, né? Ela fez gestos, né? De arrogância, de ironia, né? Então, ele percebeu o quê? Que naquele momento esta ovelha ainda não estava pronta para receber a boa nova. E ele não fez julgamento nenhum diante de tudo que ele observou, né? Penso eu assim, ele respeitou o livre-arbítrio dela, né? Não sei se você quer comentar alguma coisinha, ou eu posso continuar nessa linha de raciocínio? Não, eu quero aproveitar eu gostei do que você comentou, porque Jesus também respeitou o próprio livre-arbítrio, né? Porque ele poderia se deixar levar pela beleza dela, né? Como ele poderia ter se deixado levar pela beleza de Maria Madalena, né? E ele não se deixou levar, né? Porque ele sabia exatamente do que se tratava, né? Não era nem por conta, talvez, do prazer ou do sexo que poderia advir daquele encontro, mas ele sabia que aquilo era uma coisa furtiva, né? Como você falou, né, Lu? Era uma coisa passageira, uma coisa que tem muito a ver com o mundo material, né? E o amor que ele praticava era um amor bem diferente daquele que era proposto e entendido naquela época, e na nossa época ainda existem muitas sociedades, né, que enxergam no amor apenas o prazer, né? Exatamente. E você veja que ele responde ali, eu não vou ler, porque eu vou me perturbar. Então é o seguinte, e quando ele responde, me ajude na resposta, quando ele responde que talvez em algum outro momento, né? Me parece isso, talvez em algum outro momento, claro que ele já sabia que iria reencontrá-la ainda. Então, o que fez eu fazer uma rápida pensamento é que quantas vezes nós, não vou colocar nós como não pessoas que cometem os enganos, que cometem os desvios, mas quantas vezes
a gente acaba colocando os pés pelas mãos porque a gente quer colaborar com a pessoa no momento em que a pessoa não está preparada, não respeitando o livre-arbítrio da pessoa. E Jesus o fez aqui com uma dignidade que só ele tinha na época, né? Então não significa, porque as ovelhas, elas não precisam estar muito distantes quando elas se distanciam de Deus. Elas estão no nosso meio, nós somos, em determinados momentos, essas ovelhas, quando a gente dá tendência para as nossas as nossas más tendências, né? As nossas inclinações. As nossas más inclinações, obrigada, cara. As nossas más inclinações, né? Estamos encarnados aqui, né? Se nós não tivéssemos essa situação para desenvolver dentro de nós, para nós vencermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, né? Então, assim, a gente está falando de uma história que aconteceu mais de 2000 anos. E perceba que ela se repete até hoje. Claro que em graus diferentes, ou até muito, muito parecido, né? Mas com a tecnologia a gente vê que todas essas doenças ramificadas desta atuação, né? Dessa atuação referente às ilusões, aos prazeres da matéria, aos prazeres da carne, hoje a tecnologia, a medicina, ela já consegue neutralizar, né? Uma coisa que lá naquela época ainda não acontecia, né? Então, sim, Jesus neutralizava curando-a, certo? Mas a gente sabe, né, nesse processo. Então, eu vejo aqui o quê, Carlos? Uma pessoa orgulhosa, vaidosa, no primeiro momento, aonde não tinha condições ainda de Jesus passar a boa nova, e um outro momento do reencontro, aonde a pessoa já não era mais a mesma, já estava demonstrando uma certa humildade, né? E por quê? Porque todas aquelas pessoas que ficavam em sua volta por causa da sua beleza, por causa de tudo isso desapareceu com a doença. E ela teve tempo de refletir, de perceber aqueles murmúrios das pessoas que estavam ali, referente às curas de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, às histórias que Jesus contava. Então, ela se deu tempo daí de começar a observar essa situação. Claro que foi pela dor, né? E daí eu fiquei pensando, até uma pergunta que eu vou fazer para você, Carlos. Tem essa situação dela, é uma dor, e dor evolução não é. Também, é tudo um pouquinho, mas é uma dor auxílio ou é uma dor expiação? Porque a expiação, pelo que eu entendi, vê se eu estou errada, a dor expiação é quando você já praticou alguma coisa e você vem com essa mazela para poder desfiar. Ou a dor auxílio é aquela que você está encarnado, como ela, e não venceu as suas más inclinações, suas más tendências, e acabou prejudicando o seu físico nesta encarnação. Então é o seguinte, há uma relação entre a dor e a expiação, há uma relação das três, eu sei, mas assim, você entendeu o meu aspecto aqui para poder falar, né, sobre ela, no sentido de ela saiu de uma pessoa vaidosa para uma pessoa orgulhosa, para uma pessoa humilde. Por quê? Pelos seus próprios atos, pelas suas próprias escolhas, certo? E Jesus Sim. aguardou o tempo dela, porque ele sabia que em um momento eles iriam se reencontrar. E acabaram se reencontrando, né? Então, não sei se você pode dar uma esclarecida para mim nessa questão da dor e da dor, né? Eu também fiquei fascinada com o capítulo da ação e reação lá. Pois é, né? O livro Ação e Reação, capítulo 19, né? Que fala sobre as dores. Uhum. Né? Então, só para a gente lembrar, né? A dor evolução, ela é semelhante à dor daquela criança onde o dente nasce, por exemplo.
Então, aquilo é a dor evolução, né? É o aprimoramento do ser através dos tempos, né? Principalmente do corpo físico e tudo mais, né? Então, o André Luiz comenta, né, a respeito da dor evolução, usando como exemplo até o dentinho que nasce, né? Que é aquele incômodo que traz. E a dor expiação, como você bem lembrou, Lu, ela vem de outras vidas, né? Então, por exemplo, a gente abusa da alimentação numa vida e na outra vida a gente pode nascer com um problema gástrico, né? Ou um problema no aparelho digestivo, por exemplo, né? Então, isso seria uma dor expiação. No caso dela, eu acredito que é uma dor auxílio. E a dor auxílio, ela é uma bênção, né? Muitas pessoas dizem assim, nossa, coitado, ele está com uma doença incurável, né? Essa doença incurável depende do ponto de vista de quem, né? Porque se é do ponto de vista da medicina humana, existem muitas doenças que são incuráveis, mas do ponto de vista divino, nenhuma doença é incurável, né? Depende muito do nosso pensamento, mas para a gente não aprofundar tanto nesse aspecto, até porque só a gente colocar ela nesse aspecto, né? Porque nesse contexto, né? Eu lembrei da situação, daí eu falei, meu Deus, vou pedir para o Carlos me ajudar. Mas eu acho bacana a gente explorar isso, a gente está estudando sobre a dor lá no Leon Denis na quinta-feira, né? Mas o caso dela ali, ela foi abençoada pela dor auxílio, porque ela era uma pessoa muito materialista, né? E, inclusive, ela era fascinada pela própria beleza, tanto que quando ela foi recusada, ela não gostou, porque ela não estava acostumada a ser recusada, né? Mas Jesus falava de um outro tipo de amor. Então, quando manifestou uma doença que na época era incurável e muito pior, né? Quando o cidadão desenvolvia um mal de Hansen, né? Que chamava-se antigamente de lepra, né? Hoje não se usa mais esse termo, né? Mas na época era muito comum chamar a pessoa de leprosa, né? E quando ela desenvolveu isso, ela teve que se afastar de tudo, daquelas pessoas que frequentavam a vila dela, se afastar do comércio dela, ela se afastou de tudo, porque quando o cidadão era diagnosticado com lepra, que apareciam manchas na pele, o nome dele já era anotado no livro dos mortos, né? E ele era expulso da cidade, né? Porque aquilo era altamente contagioso, né? Então a gente percebe quando a gente fala que a dor é uma bênção, porque ela poderia ter expiado isso numa vida futura. E ela teve a oportunidade de ficar ali, talvez aqueles 2 anos seguintes, a gente não sabe quando foi que a doença se manifestou, mas no período em que ela ficou em isolamento, ela teve a oportunidade de encontrar de novo com ele, e muito provavelmente ela entendeu. Porque ela até pergunta, né? Eu até deixei parado aqui, vamos trazer de novo, ela diz lá, tu, o Messias Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que viestes fazer junto de mulher tão miserável quanto eu. E olha que interessante, ela sabia que ele reanimava e aliviava, e ela não pediu para ser curada. Ela ainda tinha um resquício daquele orgulho da época em que ela era bonita, que ela tinha todos aqueles bens e aquelas coisas. Então, como é difícil, né, Lu, da gente domar as nossas más inclinações, né, amiga? Você sabe, Carlos, naquela frase ali, não sei se está perto, que ele fala assim, descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Descubro em teus olhos diferente chama. Quer dizer, talvez pela humildade dela, que ela desenvolveu nesse processo de dor auxílio, ele percebeu a mudança que houve de lá no primeiro encontro para esse encontro. Né? Então, ele vê ali uma pessoa mais humilde, uma pessoa, né? E ele vê isso nos olhos dela, por mais que ela não consiga pedir para ele.
né? Então, talvez não completamente modificada, né, Lu? Mas já a caminho da mudança, né? Talvez essa diferente chama que ele percebe ele, né, Jesus, né, percebendo que ela estava se modificando para melhor. Isso. O momento dele tinha chego de colocar para ela a boa nova, os ensinamentos, né? Ela estaria mais aberta naquele momento, né? E porque lá no primeiro momento ia passar batido. Então, todos nós temos um tempo. E como a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente, lá no primeiro encontro, ela vinha semeando. E no segundo encontro, ela já está colhendo nessa mesma encarnação. Eu achei isso super interessante também, porque ela estava colhendo e já estava se dobrando a si mesmo, né? Diante de todas as dificuldades que ela estava passando e principalmente a questão da vaidade, né? Porque ela era muito, muito vaidosa, né? Quer dizer, a beleza física foi o beleléu, né? Assim como não, mas todos nós temos a nossa época, né? Assim como, né? Vamos supor assim, nós todos aqui estamos estudando. Nós já estamos no caminho da perfectibilidade e com Jesus, nos apropriando, né, dos seus ensinamentos à luz do Espiritismo e estamos seguindo. Derrapamos, temos desvios, tudo, mas a gente vai. Vem alguma dor auxílio para dar uma chacoalhada na gente e a gente continua, né? E então, nesse processo, eu percebo que a gente precisa, assim como ela, cada vez mais nos vermos quem nós realmente somos para a gente poder ascender, para a gente poder realmente ascender verticalmente e sentir esse amor verdadeiro, né? Esse amor que Jesus queria que a gente, né? Porque o que Jesus queria? Queria que a gente nos amasse e amasse ao próximo, né? Porque todos nós somos irmãos. E ela já estava, vamos dizer, como ele fala, uma chama diferente aonde ele poderia. Estava com o campo vasto para ela começar a semear de forma diferente, né? Compreendendo as situações, valorizando as situações, né? De saúde, valorizando, vendo todas as situações que as coisas materiais ficam, né? Quer dizer, não vamos poder carregar para o plano maior. E, na verdade, as coisas espirituais, vai chegar um momento que nós precisaremos realmente estarmos afinados, estudando, né? Não como ela, não estava preparada ainda, mas já estava com a chama nos olhos, da vontade, né? Do seu despertar, né? Já estava despertando e não acreditando que Jesus estaria com ela naquele momento, mesmo sabendo de todo o seu passado. Então, é o tal de não julgar, é o tal de amar, é o tal de servir, né? O que você acha? Sim. Não, e eu acho bacana a gente pensar nesse sentido, né, Lu? Porque como essa dor auxílio, ela pode ter economizado até algumas encarnações, né? Porque quando Deus nos envia as dores, é para que a gente possa corrigir a nossa caminhada, né? E às vezes a gente não sabe o que se sucedeu na sequência daquele diálogo, porque quando as fibras do ser estão fragilizadas, é o momento, às vezes, de você consolar, né? É o momento que a pessoa, né, que aquele espírito, ele está propenso a ouvir. Então, isso é muito interessante. Uma vez aconteceu uma situação na família, né, que houve a desencarnação de um ente querido, e alguns parentes que eram mais materialistas do que espiritualistas, de repente, naquele momento de dor, eles vêm perguntar para o espírita daí, né?
Disse, escute, cara, como é que é esse negócio aí? Morre mesmo, não morre? Ele se interessa, né? Quando é o outro que se lascou. Eu não morri, ele morreu. Mas quando é um ente querido, é que nem no nosso estudo passado, né? O retrasado lá, onde o Pedro falou, pô, mas é o Efraim que está fazendo isso, e agora o que eu faço? Né? Então, quando está perto da gente, a gente começa a refletir, né? Então, a Dor Auxílio faz isso, né? Quando ela chega, assim, puxa, o que eu fiz de errado? O que eu tenho que fazer para melhorar? Onde foi que eu errei, né? Para que na próxima encarnação, talvez, aquele espírito viesse menos vaidoso, menos orgulhoso, porque essas subpersonalidades não se resolvem assim tão rápido. Mas, com certeza, ela, com aquele benefício de poder refletir, talvez até o fim da vida, porque o Humberto de Campos não comenta que Jesus a curou, e ela também não pediu para ser curada, então eu imagino que ela pode ter até desencarnado nas mãos dele, ou na sequência disso, mas o espírito dela já retornou para a pátria espiritual com uma visão diferente da vida material, né? Que não é só aquela beleza, aquelas coisas. Eu até procurei rapidamente na Amélia Rodrigues, porque às vezes ela dá uma continuidade, né? Eles têm, né, a visão deles lá, né, nessa biblioteca maravilhosa das telas lá mentais, né, que talvez ela tivesse, e talvez tenha, né? E a gente venha a saber. Mas assim, ó, independente, vamos fazer um raciocínio aqui, pensar. Se ela foi curada, a gente sabe que a tendência é muito, muito grande de retornar aos velhos hábitos. Por quê? Por que a gente pensa isso? Pelas histórias que a gente percebeu quando ele curou, né? Que nem todo mundo que ele curou ficou curado para sempre. Voltou, porque voltaram aos velhos hábitos, né? Então, assim, a gente tem não é julgamento, a gente só está fazendo uma análise, né? Porque a gente tem que ver, eu vejo por mim, né? Vou fazer isso, não vou mais errar nesse sentido, né? Passa nem 24 horas. A gente tá lá, eu estou lá repetindo a mesma situação. Então, não é uma forma de condenar, mas é uma forma de a gente poder assimilar e começar a vivenciar esse processo, né? Muitos dizem que você precisa de 21 dias, pelo menos, para um hábito, para uma nova postura frente a um mau hábito, para essa nova postura se firmar, pelo menos já tem uma boa tendência de seguir. Para criar um novo hábito, né? É isso, mas acontece... Alguns especialistas, né, não é uma receita espírita, mas alguns especialistas dizem que depois de 21 dias você consegue criar um novo hábito e você não perde mais. Mas assim, então, a questão maior é assim, para mim, o amor que Jesus, que fala no caminho do amor, né? É isso? No caminho do amor... Eu acho que o tema é no caminho do amor. No caminho do amor. Então, quando a gente fala que a gente comete desvios e depois a gente se coloca na rota novamente, é no caminho do amor. Não que a gente sinta o amor propriamente dito, o amor verdadeiro, mas nós já temos isso dentro de nós, então a gente consegue... trabalhar essa alegria dentro de nós quando nós voltamos ao caminho reto, né? Ao caminho que nos leva a Deus, né? E isso já é uma forma, quando a gente se sente desperto, quando a gente quer estudar, quando a gente quer fazer o evangelho no lar, quando a gente quer fazer... Tudo isso já é o caminho, já estamos sentindo, né, essas fagulhas, né, de amor, né? Esse amor novo e resplandecente, né? Isso, sublime, né? Esse amor, né, que a gente nem imagina. Mas, assim, ela, com o novo olhar dela, porque se Jesus falou que
descobri em teus olhos diferente chama, é porque ela estava num processo de retorno de rota, né? Então, eu achei super interessante, gostei demais de ler, né, essa passagem, né, a maneira com que o Humberto de Campos coloca também, né, e a gente precisa ver que da vaidade, do orgulho, do egoísmo, tem como fazer essa mudança para humildade, para o amor ao próximo, para perceber que as coisas espirituais são realmente as que permanecerão conosco, independente de quantas vezes venhamos encarnar, né, ocorrer a desencarnação, mas a gente vai estar ali firme nesse processo, fazendo esse salto, como ela fez, né, mesmo que seja diante da dor auxílio, né? Mesmo que seja. Mas a dor auxílio, ela, aliás, qualquer dor, né, Lu, ela possibilita um adiantamento mais rápido. Então eu estava preparando o nosso estudo de quinta-feira, que a gente vai para o 7º encontro falando sobre a dor. E é interessante a gente pensar a respeito disso, né? Porque é uma forma de adiantamento. Né? Se não tivesse o aguilhão da dor, a gente não modifica a caminhada. Né? Então, assim, já que Deus não nos puxa pela mão para que a gente, respeitando o nosso livre-arbítrio, para que a gente se mantenha no caminho, ele tem que ter uma ferramenta que nos lembre que a gente está fazendo errado, né? Que nem colocar o dedo no fogo, né? Você vai sentir que vai se queimar. Então, a dor da queimadura é para você se lembrar que não deve colocar o dedo no fogo. Né? E a gente vai aprendendo as coisas, muitas vezes, pela dor. E essa ferramenta seria assim de um grosso modo, a questão do nosso livre-arbítrio, da questão das nossas escolhas, né? Porque a dor, ela só ocorre porque fazemos escolhas equivocadas, né? Tomamos decisões, fazemos as escolhas, semeamos de uma forma meio conturbada, né? Então, todo esse processo de dor, seja qual seja a dor, né? A gente sempre estará no comando, né? No comando, no seguinte, de trazer isso para nós. E às vezes a gente sara, mas as coisas continuam se repetindo ainda na mesma encarnação, para que a gente realmente desperte verdadeiramente, né? E que não venha a dor maior, né? Não venha uma dor maior, como a dela, né? Que na época era o top, né? Da doença, né? Quer dizer, não tinha, né? É isso, Lu, né? olha só, a Nádia trouxe aqui também, olha só, que está aqui com a gente. Quer ler lá? Ah, você consegue ler? Consigo. Consegue? A Nádia, querida, falou assim: diferente chama eu entendo como igual à chama do amor incondicional verdadeiro. A gente falou aqui, Nádia, que essa chama, ela estaria assim, ela ressignificou a percepção de amor através da dor. Isso aí, exatamente o que a gente conversou. Então, assim, é incondicional, só que ainda a caminho, né? Está num processo muito avançado já, né? E eu acho isso fantástico, né? E você sabe que isso me lembra, né? Eu às vezes sou meio repetitivo, mas eu acho assim, sabe? A gente precisa reforçar certos conceitos, até que a própria Joana de Ângeles diz, né? Que a gente aprende pela repetição. E no livro Otimismo, ela fala a respeito, né? Dessas repetições, né? Que a gente dos erros que a gente comete, mas quando a gente tem a noção de que a gente está fazendo errado, a gente já andou 50% da caminhada. Então, é bastante coisa se a gente pensar, né? Somos espíritos imperfeitos, a gente chegar na metade da caminhada já entendendo que a gente está fazendo errado, já é muito adiantamento, né, em relação a pessoas, às vezes, que agem errado e não percebem.
É o seu auto-perceber, né, Carlos? É a reforma íntima em ação, né? Então, eu vejo assim que a gente não precisa se envergonhar das falhas que a gente comete, mesmo sendo, como diz, o meu pai sempre falava que a gente é adepto do espiritismo, né? Então, é o seguinte, mesmo a gente sendo espírita, a gente está embrenhado nessa questão de domar as más inclinações, né? E não é fácil esse processo. Ele vai demorar, mas como diz o Carlos, o fato de já reconhecermos, puxa, já caminhamos bastante. Ah, mas a gente, como é que se pode agir assim? Sim, vamos desesperar, vamos nos sentir envergonhados ao ponto de não nos reerguermos para seguir à frente? Não. A gente sabe do nosso compromisso, sabe que falhamos, mas que estamos na tentativa, né? No tal do erro e acerto. Erro e acerto, né? Quem disse foi a Joana de Ângeles, né? Eu só repliquei o raciocínio dela aqui. Sim. Mas é interessante a gente pensar a respeito disso, né? É uma consolação, né? A gente pensar que, puxa, eu já sei que estou errando. Então, isso me lembra uma historinha bem rápida que o Haroldo Dutra contou numa palestra. Era uma história simples. Ele dizia assim: estou andando pela rua, ou melhor, estava andando pela rua e estava andando pela calçada e encontrei um buraco e caí no buraco. Daí o cidadão volta e conta a história de novo. Estava andando pela calçada e encontrei um buraco. Olhei o buraco e caí dentro do buraco. Numa outra oportunidade, ele estava andando pela calçada e encontrou o buraco, olhou o buraco, atravessou a rua e seguiu em frente. É interessante a gente pensar nisso, né? Uma coisa assim lúdica, né? Para a gente ver que a gente até a gente atravessar a rua demora um pouco. Eu fico pensando, Carlos, assim, esse reencontro, ela não estava só, né? Ela estava acompanhada de outros leprosos, eu acho, né? É possível. Aquela senhora devia cuidar de mais gente, né? Exatamente. Então, eu penso que ali, olha o exemplo dela, né, do passado e da nova postura, né, onde ela se deu a oportunidade de prestar atenção no Nazareno, né, a ouvir as suas pregações, né, porque, na verdade, Jesus estava em alta naquela época, né, todo canto, né. Então, é o seguinte, né? Então, assim, aconteceu o que aconteceu, mas era um processo que nós, né, e seus irmãos teriam que passar, né, diante do Calvário, né, que ele passou. Mas, assim, servindo como exemplo também, né? Mas, voltando ali à questão dela, eu acho o seguinte: somente uma doença muito forte ou um acontecimento muito forte para a pessoa sair do buraco rapidamente, instantaneamente, de um sopro, né? Para que as coisas realmente despertem a vontade, né? Porque o que nos falta sempre é a tal da vontade, né, Carlos? Nós temos um potencial fantástico, né? Então, quando a gente, vamos supor que bate aquela tristeza, você fica na cama ali, rola para cá, rola para aqui, tá friozinho mesmo, não vou sair, não vou fazer isso, fica procrastinando. Esse processo é muito, muito, muito... temos que ficar atentos, né? Porque para a gente cair numa depressão, para a gente não querer sair dessa postura, né? Principalmente se está com alguns conflitos internos, tudo é difícil. Então a gente tem que orar e vigiar sempre para que a gente tenha força e coragem para sair dessa situação, né? A situação dela, ela percebeu que ela não tinha mais volta, a não ser que alguém a curasse. Certo? Mas ela, naquele momento ali,
ela, como diz você, ela não quis esse processo, não quis porque de repente ela já sentia dentro dela que não ficaria por muito mais tempo ali, né? Que ela estaria se despedindo, mas que ela conseguiu abrir o véu que estava cegando ela, que estava, né? E viu a figura de Jesus, que é puro amor, né? E que nos exemplificava, né? Através das suas atitudes, através das suas palavras. Então é esse amor que sentiu, né, Lu? Ela sentiu que era possível ser amada mesmo na condição em que ela estava, né? Que aqui nos remete ao que a Nádia falou aqui, né? Desse amor incondicional. Assim, agora mas entendi. que tipo de amor é esse que ele olha para mim e não me vê feia, né? Não me vê sem os meus perfeitos. Ele está me vendo como eu sou, né? Ou está me vendo interiormente. Então, aquilo, se ela desencarnou naquele momento, né? Ela voltou para a parte espiritual com uma visão diferente do amor, né? Que não era só aquele luxo, aquela coisa toda. E me quer perto dele sem nenhum interesse físico, sem nenhum interesse material, entendeu? Então, isso aí é sublime demais, né? É sublime demais. Quem nos dera, né? Mas eu penso que a cada vez que a gente dá a volta por cima diante de um conflito, de uma situação que nos coloca para baixo, nós já sentimos isso e não percebemos, porque somente a força de Deus, desse amor de Deus, esse amor de Jesus e de seus mensageiros que estão ali sempre nos ajudando, nos amparando, né? Nos fortalecendo nessas horas, né? Isso, e eu estava pensando aqui em Maria Madalena e eu sintonizei lá com a Wanda. Olha só, Lu. Ela diz assim: Jesus disse para Maria Madalena procurar auxiliar os filhos dos outros, pois não teve filhos. Aí ela seguiu com os leprosos e muito tempo depois se contaminou. E quando ela retornou indo parar na casa do caminho, pouco depois do seu final, Jesus veio até ela. Os leprosos, né, foram os filhos de Maria Madalena ou Maria de Magdala, né? Eu gosto da expressão Maria de Magdala, mas a corriqueira é Maria Madalena. Ela afirmou, né, que nunca teve filhos, né? E a de Jesus naquela conversa disse: não é o teu momento, né? Quando ela atravessou o lago de barco, né, de noite, né, que foi um acontecimento, e daí ela foi lá ter com Jesus, e ele disse: ainda não é o teu momento, mas vai chegar o teu dia, né? E depois parece que foram 30 anos depois que ela acabou, né, seguindo com os leprosos e teve eles como filhos, né? Foi cuidando deles até que ela se contaminou também. E é o amor incondicional que a Nádia comentou, né? Quer dizer, ela se doou inteira, né? Inteira nesse processo, né? E, né? Então, vamos ter alguns reflexos no corpo físico, certamente, né, Carlos? Certamente. Mas o espírito, né? Vai agradecer quando fizer a passagem, porque será recebido pelos mensageiros, né, de Jesus, quiçá, né, por ele, né, quem sabe. Ok, né? Eu me contento se o meu mentor estiver lá, sabe? Eu também. Mas vai que, né? Vai que. E a Nádia confirmou aqui, ó, isso mesmo, Wanda, o Divaldo Franco tem uma palestra em que ele conta isso, olha que bacana, né? Ó, tem mais um link para a gente pôr no grupo depois, para a gente aproveitar essa semana fria, né? Assistir a palestra do Divaldo também. Bom, querida, nós já estamos aqui chegando ao final do nosso estudo. Vamos para a nossa prece final? Vamos. Então, meus amigos, envolvidos por esse clima de harmonia, de paz, de conhecimento, de muita vontade de superar as nossas mazelas morais, que possamos juntos, então,
elevar os nossos pensamentos a Deus mais uma vez, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, a espiritualidade que se encontra ainda presente conosco, nos dando todo o respaldo necessário agora para o nosso encerramento. Agradeçamos pelas bênçãos que recebemos, pelo bálsamo, né, para as nossas dores físicas, morais, espirituais, que cada um certamente recebeu de acordo com a sua necessidade. Agradecemos por o nosso facilitador Carlos nos dar essa oportunidade de estudo, de participação, seja na bancada ou no chat. Como é bom estudarmos juntos, aprendermos juntos e colocarmos em prática, cada um no seu momento, da forma, né, que nós desejarmos, seguindo ao nosso coração, seguindo o nosso livre-arbítrio, mas que, acima de tudo, que possamos, com essa dádiva que recebemos, que é o livre-arbítrio, que possamos realmente saber utilizá-lo da melhor maneira, fazendo escolhas, tomando decisões, sempre envolvida pelo bem, pelo amor, pela paz, pela harmonia. Então, meus queridos, mais uma vez, gratidão, Senhor, por este momento. E agora, já nos damos, né, satisfeitos no sentido de que conversamos um pouquinho mais sobre as passagens de Jesus, nos impulsionando a ter essa coragem, a ter essa boa vontade e seguirmos em frente. Graças a Deus, graças a Jesus. Encerramos agora, com a permissão da espiritualidade amiga, o nosso estudo, e que assim seja. Que assim seja, Lu. Nossa, é muito legal a gente estudar Jesus, né? Eu fico assim fascinado, né? Eu espero que todos gostem também, né? Que a gente possa continuar junto. E lembrando sempre, né? O nosso convite é para que todos participem aqui na bancada, né? Nós temos vaga aqui para 3, né? Comigo são 4, né? Então, mas eu também aceito que alguém prepare algum estudo também para nós. Vocês dão uma folguinha para mim, eu vou lá no chat, daí vou eu lá comentar, né? Então vamos lá, né, gente? Vamos participar todos. É sempre muito bom estarmos juntos. Lu, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aí com a gente. Dá um abraço aí no maridão, no Zé Carlos. Beijo, um abraço bem apertado. Gente, até terça que vem tem mais. Não esqueça do Leon Denis na quinta-feira, lá pelo canal da União Espíritos Caminheiros do Bem, falando lá sobre a dor. Até, gente. Tchau, Lu. Obrigado. Obrigada a você, Carlos. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.